Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal do podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar com Vilto Reis, que é escritor e roteirista de quadrinhos, além de professor de escrita criativa e criador do podcast de literatura 30 minutos. Possui um canal no YouTube para escritores e atua em oficinas, mentorias, leituras, críticos e como jurado de concursos literários. Atualmente, ele está lançando um livro e um quadrinho através de uma plataforma de financiamento coletivo. O tema do nosso podcast de hoje é a arte do storytelling, a comunicação de alto impacto, como impulsionar o marketing e as vendas com a escrita criativa. Olá, Vilton, obrigado pela sua presença em nosso canal de podcast. Eu que agradeço aí pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, poder contar um pouco aí dessas histórias para vocês e a gente poder trazer um conteúdo aí que seja relevante também para vocês. Vilton, logo de cara, eu gostaria de te perguntar, muita gente não conhece esse termo, que é escrita criativa, né? A gente sabe que em marketing nós precisamos chamar a atenção, precisamos despertar o interesse, o desejo para chegar até um momento de uma ação de vendas. E muitas destas comunicações acontecem através da escrita, nos diversos meios, seja na TV, no rádio, no jornal, ou até mesmo, hoje em dia, nos meios de comunicação digital, redes sociais, e aplicativos e tudo mais. Então, a escrita é um instrumento extremamente importante para se comunicar com os diversos públicos de interesse da empresa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre escrita criativa, o que é, como é que se pode desenvolver, é uma coisa nata das pessoas ou é possível se desenvolver uma escrita criativa e como ela se relaciona com o marketing. Perfeito. Eu me comunico tanto com pessoas que querem ser escritoras, como pessoas que querem comunicar uma mensagem, né, de uma forma geral. Então é interessante esse ponto de partida, que às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam: "Olha, Vilton, eu quero escrever, porém eu não nasci com esse dom", né. As pessoas têm esse discurso muito fomentado por algumas obras culturais que a gente tem, filmes, né, essa ideia que vem lá do romantismo, essa ideia vem lá de 1800, né, da pessoa iluminada, o gênio, né, que vai Uhum. sentar e vai Sim. produzir uma grande obra, né. Porém, a grande verdade é que todos nós já conhecemos pessoas que, com 5 anos de idade já tocavam um instrumento musical ou faziam uma grande pintura, mas até hoje eu não conheci uma pessoa que com 4, 5 anos de idade escreveu um livro de 200 páginas. Pode ser que tenha. Então a escrita não é algo nato, né, a escrita é algo aprendido, né, é uma habilidade humana que a gente aprendeu. E algumas pessoas podem dizer assim: mas por que eu vou aprender a escrever? Hoje em dia é tudo vídeo, tudo imagem, mas tudo parte da escrita, né? Você vai fazer um vídeo, você vai lá e você vai ter um roteiro. Você vai, né, e aí N formas que a gente precisa, tudo parte da escrita, né? E a escrita criativa nada mais é do que esse estudo que a gente tem das narrativas, né? Então isso começa lá nos Estados Unidos, década de 30, começa-se a ter oficinas, né, cursos, palestras focadas em formar pessoas com essa competência, com essa skill, né, da escrita criativa. E aí isso vai permear aí os último século quase, né, até chegar a gente nos dias de hoje. E aqui no Brasil a gente já tem muitas iniciativas de escrita criativa, iniciativas excelentes, poucas ainda no meio acadêmico, né. No meio acadêmico a gente tem, por exemplo, nos cursos de marketing, de publicidade, as disciplinas de redação publicitária, né. Sim. Mas voltada para a escrita criativa, pensando mais no storytelling mesmo da coisa, a gente vê isso a partir de iniciativas dos professores, mas menos disciplinas focadas nisso. Então, só fazendo um apanhado geral aí dessa questão. No caso da escrita criativa, né, e essa relação com o marketing, e você mesmo colocou, né, essa relação com o storytelling, que é essa arte de Uhum, criar histórias que chamem a atenção, que vendem ideias, né, e uhum, possam vender produtos,
possam estabelecer posicionamento de marcas. Hoje o storytelling trabalha muito essa questão emocional e ligando a essa emoção com as marcas, com os produtos, com as empresas, né, com as instituições. E a escrita criativa, ela está dentro desse contexto do storytelling, no processo de chamar a atenção, né? Eu queria que você falasse um pouco de como é que desenvolve isso, porque você falou que é importante, que é possível se desenvolver, mas quais são os elementos, né, que são necessários para que a pessoa possa desenvolver uma escrita criativa? Eu sei que isso é tema de um curso, né? Inclusive você é especialista nisso, você leciona, você prepara cursos, mas de modo geral, né, o que é possível fazer para que a pessoa possa desenvolver essa habilidade, esse skill? Você me lembrou do meu primeiro ano de faculdade de publicidade e propaganda, né? É. Porque nós tínhamos essa matéria de redação publicitária e na primeira aula o professor chegou e ele falou: olha, eu vou passar para vocês uma lista, e essa lista tinha 44 livros que vocês devem ler para a vida, não é para o Caramba! curso, né? E todos eles eram livros de literatura, não eram livros de publicidade, como vender mais, como convencer pessoas, não eram esse tipo de livro, né? Eram livros de literatura. E por que que alguém, para escrever bem, precisa ler literatura, né? Porque, e como esse professor até dizia, a gente lê para roubar palavras. E Hum, quanto mais palavras você tem, mais você tem a capacidade de entender o ser humano e de poder nomear essas sensações, esses sentimentos e essas ideias. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é ler bastante, né? Às vezes as pessoas dizem assim para mim: Vilto, eu não gosto de ler. E eu já ouvi isso muito, porque desde 2010 eu tenho projetos ligados à leitura na internet. Então, eu já ouvi isso muito de pessoas diferentes, amigos, conhecidos, em eventos, né? E eu falo: não é que você não gosta de ler, você só não achou o livro que despertou o seu interesse, né? Poucas pessoas leem porque elas realmente gostam da leitura. E sim, tem pessoas que gostam, mas tem pessoas que elas leem porque elas estão interessadas no conteúdo. Então minha dica é: leiam bastante, e não gosto de ler, procure livros que despertem o teu interesse. Então essa é a dica fundamental. hum. Agora, ok, eu quero dar o passo adiante para trabalhar com isso, né? Eu quero ser um profissional do texto, das ideias contadas a partir de história. Aí você precisa se dedicar ao estudo das estruturas narrativas. A mais conhecida delas, e que eu diria que é o passo inicial, né, vamos dizer assim, é o engatinhar da estrutura narrativa, é a jornada do herói, A né? jornada Se do herói. você pesquisar pela jornada do herói, você vai ver lá uma estrutura de 12 passos que praticamente todas as histórias da nossa cultura ocidental se encaixam nesses 12 passos. E isso já foi suprautilizado na publicidade e continua super válido, né, na publicidade, no marketing, para a gente contar essas histórias que emocionem e que criem identificação com as pessoas. Obviamente, é uma base, né? Às vezes as pessoas me dizem assim: eu não quero aprender isso porque isso vai engessar a minha criatividade. Não, pelo contrário. Isso é como um fundamento. Para você fazer um prédio, você tem que ter um bom fundamento. Mas como que vai ser esse prédio, que cor você vai pintar ele, qual o formato, isso é uma coisa posterior. Mas base todo prédio tem que ter, senão cai. Então eu diria que talvez esse segundo passo seria aprender essas estruturas, né? E o terceiro, com certeza, aí fazer muitos cursos, oficinas, né, correr atrás e se expor a referências diferentes, né? Não fique só com uma referência, né? É sempre importante aí se abastecer de ideias e de iniciativas para ser um criativo dentro desse mercado, né? E eu tive uma experiência muito interessante o ano passado, em 2022, quando lecionei uma disciplina de storytelling, no curso de administração. E quando nós apresentamos para os alunos a jornada do herói, eles, claro, que na hora que olham aquela estrutura, pensam: nossa, que bobagem isso aí, né? Isso é tão fácil, tão simples. Até o ponto que foi apresentado para eles um desafio de fazer uma criação publicitária a partir de um problema de uma marca, enfim, de um briefing. Uhum. E aí eles perceberam o quanto isso é complicado, o quanto falta isso que você colocou muito bem, que é o fato de leitura.
E leitura em todos os Uhum, sentidos, né? Não é só leitura num livro impresso ou num livro eletrônico, uhum, mas você lê a vida, né? Eu sempre falei isso para sim. eles. Vai assistir uma peça de teatro e leia aquela peça de teatro, né? Ou seja, veja como é que as pessoas estão se colocando, os problemas das pessoas. Nós devemos ser especialistas em vida, né? Em saber o que é a nossa vida. E nós desenvolvemos muito pouco sobre isso. Né? Nós queremos Uhum, conhecer produtos, queremos conhecer marcas, mas nós não queremos conhecer a vida, né? Então, eu falava isso para eles e que faltava roteiro, faltava fonte para que eles pudessem uhum. desenvolver essa jornada do herói. E, e como é que é isso, essa relação da escrita criativa com as campanhas de marketing, com as campanhas de venda? Como que a escrita criativa pode impulsionar as estratégias de marketing de vendas de uma empresa, o Vilton? Acho que é bem interessante a gente pensar o Brasil mesmo, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um histórico muito legal de grandes escritores que trabalharam na publicidade. Então, por exemplo, posso citar o Carlos Drummond de Andrade, que escreveu para Anúncio, né? O João Baldo Ribeiro, que escreveu Uhum, também para Anúncio, sim. e né, o grande João Zanello Carrascosa, que a gente tem aqui, que também trabalhou com publicidade e é um grande escritor de literatura. Hum, Então, para ver como as coisas não estão desconectadas, né? E quem domina a arte da palavra e domina a estrutura narrativa tem uma grande vantagem para poder trabalhar aí nesse mercado, né, contando essas histórias. No meu caso, eu trabalhei um tempo com marketing imobiliário, então acabei aplicando isso, né, vamos dizer assim, na profissão, mas boa parte da minha experiência está na internet, né? Está desde os projetos que eu comecei lá atrás até hoje. Mas acho que alguém que quer trabalhar no mercado, né, e quer desenvolver essas competências, ele tem que seguir por esse caminho de entender, como você bem falou, a pessoa, o sujeito, o ser humano, né? E isso entra muito, por exemplo, no estudo da psicologia, né? A jornada do herói que a gente citou é pura psicanálise do Jung, né? é, Né, é o verdade, é Joseph verdade. Campbell, ele fez um estudo, né, das lendas, das histórias que fundamentam a nossa cultura, e a partir disso ele mapeou, né, os principais passos dessa jornada, mas com base no estudo do Jung. Então, se você quer trabalhar com isso, não tem como fugir de, né, fazer entender de pesquisa de comportamento, de tendência. O que que é uma narrativa, né? Às vezes eu falo para meus alunos, eu vou resumir uma estrutura narrativa em uma frase. Eles falam, mas como assim? Alguém quer alguma coisa, vai passar por desafios e depois vai conquistar ou não. Hum, Isso é uma estrutura narrativa, em uma frase, né? Então, se você aplicar isso, por exemplo, numa campanha, né, você tem um produto que, digamos, que você queira vender, ou um serviço, você precisa ter alguém que queira aquilo ali, ou que tenha uma necessidade que aquilo ali vai suprir, e aí você conta a história de como ele resolve isso, resolve alguma questão da vida dele com o seu produto. Né? Todo mundo está cansado de ver propagandas, está cansado não, né? Porque essas propagandas elas são eficientes e elas continuam sendo feitas dessa forma porque funciona com a nossa cultura, né? Por exemplo, quando você contrata um influenciador, um famoso, para dizer que usa aquele produto, né? Tá lá, sei lá, eu não vou citar ninguém para não, né, não dar holofote desnecessário. Mas você coloca lá aquela pessoa resolvendo algo da vida dela com aquele produto, você está contando uma história. A pessoa tinha essa dificuldade, usou produto X, serviço X, e aí resolveu a vida dela e tá lá ela numa boa, e aí tá lá ela naquela situação que o público vai se projetar e também quer estar. Né? hum, Então, histórias também são sobre isso. Ou são sobre pessoas que a gente gostaria de ter a coragem, e aí entra a questão dos valores também que você quer passar com a sua mensagem, né? Ou você quer ter a coragem, ou você quer ser talvez bonito ou bonita como aquela pessoa, e aí você mostra ela naquela situação no final, que é aquilo que você quer atingir, né? Então a gente tanto projeta as nossas expectativas com relação aos personagens dessas histórias, como também a gente às vezes gostaria de ser como essa pessoa, ou de repente essa pessoa até nos causa alguma coisa estranha, algum sentimento conflitante, mas é importante que haja esse conflito para que haja a identificação. Então é mais ou menos assim que funciona em poucas palavras, né?
E a gente tem que desvincular, né, que às vezes não é o fato da escrita ser criativa é que vai atingir Uhum, os objetivos da empresa. Uma escrita, ela pode ser exatamente. criativa, você pode olhar aí com o seu olhar de especialista e falar assim: olha, isso aqui eu estou identificando. Tem elementos de Uhum, uma escrita criativa. É uma escrita criativa. Mas pode não trazer os resultados mercadológicos, de vendas, financeiros, que a empresa deseja. Nós temos que desvincular isso, né? Porque às vezes a gente uhum. olha, tem uma impressão que uma escrita criativa basta para que os resultados desejados apareçam. E não é verdade. Ele é uma parte de um processo que deve ser pensado, observado, cuidado, mas isso é só uma Uhum. parte do processo. Eu estou errado, Vilton? Com certeza não. Aí a gente entra num assunto que renderia outro podcast, né, que seria talvez o copywriting, né, que é a É, escrita alinhada, né, com a proposta do marketing. Né, tudo que você falou aí é a sua praia, né, é o marketing, né. pois Que é. não adianta, né, sei lá, vou fazer algo extremamente criativo, mas não tem nada a ver com o meu público. Eu tô vendendo fralda geriátrica e vou colocar um alienígena na propaganda? Não, né. A não ser que seja algo muito, né, muito inovador e muito bem alinhado, né. Mas tem que ter uma relação daquilo que você quer fazer com a criatividade, né. E aí eu acho que é onde o marketing e uma dessas áreas do marketing, que é a publicidade, tem que conversar, né, senão não funciona. E aí entra a gente pode fazer a relação da escrita criativa com o copywriting, né. Hoje, cada vez mais, as empresas estão trabalhando com marketing de conteúdo, né, elas não fazem mais, às vezes, só essa propaganda da jornada e do personagem, mas elas estão gerando conteúdo, educando o público delas, e a partir disso vendendo um produto também. Hum. E aí que entra também a possibilidade de você, né, trabalhar com a escrita criativa para fazer todo esse roteiro, desenvolver esse conteúdo que no final tem uma mensagem vendedora, né. Então tudo continua relacionado, mas claro, tem que obedecer ali o plano de marketing para poder ser eficiente. Senão a gente está trabalhando à toa, na verdade é isso, né. Ah, Sim. não adianta a pessoa mais criativa do mundo se ela está direcionando a criatividade dela para um lado que não funciona. E essa escrita criativa, nos meios digitais, né, principalmente esses meios que estimulam frases curtas, objetivas, né? A gente pega um WhatsApp hoje e Instagram, Twitter, que tem limitação Uhum, de palavras, a escrita criativa aumenta, né, a sua responsabilidade e aumenta a sua criatividade, né? Porque você tem que ser uhum, criativo para hoje, de uma forma bem econômica, não financeiramente falando, mas em termos de palavra, uhum, conseguir uhum, passar uma história, conseguir passar uma mensagem. Ninguém quer mais pegar um gibi como eu lia antes, por exemplo, de um tio Patinhas, que tinha 1000 páginas e uhum. aquelas histórias longas, né? Uma história tem que ter 4 quadrinhos, tem que ser aquelas tirinhas antigas de jornais para passar Para a uma internet, mensagem, sim. né? Então, essa onda, né, da rapidez, da quantidade Né. de informações, de conteúdo, tem levado a comunicação ser muito mais criativa, né? No sentido de, com pouco espaço, com poucas palavras, conseguir redigir uma história, né? É interessante porque, né, quando eu comecei na publicidade e propaganda, já se falava: "Não, o outdoor tem que ter no máximo 6 palavras, a pessoa tem 3 segundos para ler", né, e tudo que a gente aprendeu lá com o outdoor, que hoje já muitas cidades, né, nem permite Nem que você tenha permite. outdoor, É. a gente está aplicando aqui nas mídias sociais, assim. Então todo o conhecimento de marketing continua a mesma base para você trabalhar em mídias sociais. Claro, você tem o meio, né, onde esse meio exige coisas diferentes para você poder se comunicar. Mas com certeza, quando você estuda escrita criativa, por exemplo, eu dou um curso de escrita de contos também. E por que Hum, que o conto é interessante, né? O conto ele tem que contar uma história com pouquíssimas palavras. E aí a gente trabalha conceitos como a concisão e a compressão, né? A concisão é você ser muito enxuto, a compressão é você ter uma tensão nisso que você fala ou algum outro tipo de sentimento nessas poucas palavras, né? Então, todos esses recursos que são utilizados na literatura podem ser utilizados também, né, para a gente trabalhar com a publicidade, com os meios digitais.
E é interessante que você falou sobre, talvez as pessoas hoje não vão ler um gibi de 1000 páginas, mas também nunca se vendeu tantos livros grandes, né, que a gente chama de calhamaços, né, de 1000 páginas como se vende hoje. Então, por que ainda se lê esse tipo de livro? Porque existe uma mensagem ali, algo que foi atrativo para aquelas pessoas, e eu acho que a internet, né, se falava, né, sempre se tem essa conversa, né, a televisão vai matar o rádio, né, a internet vai matar a televisão, Mas né, e é. os meios eles continuam se recriando, né, e a internet ela ressuscitou a literatura, por exemplo. Porque hoje você tem o Clube do Livro do Empreendedor, o Clube do Livro do Marqueteiro, o Clube do Livro do Leitor de História de Terror. Então você tem grandes grupos, né, que vão consumindo aquilo e que vão conversando sobre essas coisas e outras pessoas ficam sabendo. Isso vai se irradiando aí de diferentes formas, né, e vai contaminando as pessoas com essa coisa boa que é ler, né, que Sim, amplia a nossa perspectiva. claro, sem dúvida alguma. Agora, você como um especialista, Vilton, quando você está lá assistindo uma televisão, um canal, você está vendo uma propaganda, sei lá, ou na TV, no rádio, no jornal, na internet, o seu olhar de especialista, como que você identifica de cara uma comunicação criativa? Qual o elemento ali que você pode olhar e falar assim, isso aqui é uma comunicação criativa? Porque, claro, isso é treino, por isso que eu estou falando com um Uhum. especialista. É como quando eu dou aula de comunicação e marketing para os alunos, e nós vamos falar daquele processo de chamar a atenção, despertar interesse, desejo e tal. Depois de Uhum. tanto treino, eles falam para mim, professor, pelo amor de Deus, eu vejo uma propaganda, eu falo, olha, isso aqui, eles começam, né, se tornar mais crítico, o olhar fica muito Aham. mais focado naquilo que nós somos especialistas. E você, o que te chama a atenção para falar isso aqui foi criativo ou isso aqui não foi uma comunicação criativa, né? Quais são os elementos que você identifica? É engraçado isso que você falou, porque não desliga mais, né? A gente está o tempo inteiro percebendo, né? É. É como um amigo meu psicólogo falou uma vez que eu perguntei, tá, mas você consegue separar? Ele falou, não, cara, eu tô sempre analisando as pessoas, não consigo mais, tipo, é minha vida. E assim é a gente com a narrativa, assim, quando a gente está assistindo, né, de repente aquela intromissão no YouTube, né, você tá assistindo alguma coisa, entra aquela propaganda, e às vezes você já vai lá e pula, né, mas às vezes, pô, tem um elemento ali naqueles 5 segundos que você tem que esperar que te mantém na propaganda, né. Eu acho que, principalmente, acho que menos falando de televisão e mais falando de internet, eu acho que a boa propaganda, a boa comunicação, né, acho que a gente nem deve mais falar em propaganda, acho que a boa comunicação é aquela que é exatamente para o público-alvo. Porque essa comunicação, essa possibilidade que a gente tem hoje com a internet de segmentar muito bem, né, é muito mais interessante para as empresas, tem pessoas mais qualificadas do que eu para falar sobre isso, mas permite que a gente fale exatamente com o público que a gente quer falar para trabalhar com aquele produto. E aí o que desperta a curiosidade, a atratividade, né? Primeiro, acho que uma boa primeira frase de impacto, né? Não aquela frase assim, não pule esse vídeo. Não, pô, não, né? Aí o cara pula. Né? Aí o cara pula, né? Poxa, tô pulando, né? É, Né? Eu acho que uma boa primeira frase de impacto faz toda a diferença. E eu acho que emoção, né? A gente teve recentemente, eu falei que eu não ia citar nenhuma marca, nenhum produto, mas eu acho que eu tenho que citar porque eu acho que foi uma propaganda que dividiu opiniões, né? Aquela publicidade da Kombi, né? Recente, né? da Volkswagen, né? Da Volkswagen. Elis Regina, tá tendo uma Elis, polêmica danada. misturou inteligência artificial com Elis É, Regina, com a música do Belchior, que é uma música incrível, que eu amo muito aquela música. E assim, por que dividiu opiniões, né? Porque eu acho que eles foram muito certeiros, né? Goste você ou não daquela Kombi, eu não gostei do modelo, mas eles foram muito certeiros na comunicação, né? Eles entraram com uma coisa meio polêmica, usaram um tema contemporâneo que é a inteligência artificial, né? E trabalharam o lado emocional. Eu vi muita gente, eu inclusive cliquei no vídeo oficial no canal para ver os comentários, né? Porque a gente fica curioso para ver as reações das pessoas, né? E muita gente dizendo: ah, eu tinha um carro, não sei o que, da Volkswagen do tal ano, ah, a minha avó me levava para praia, não sei o que. Então, eu acho que funcionou demais, né?
Alguém vai dizer assim: "Poxa, você está dizendo que você concorda com o que eles fizeram?" Não, não estou falando isso, estou falando que funcionou em termos de narrativa. Eu acho que é esse o fator, sabe, o emocional, né, uma boa abertura de impacto, acho que são os elementos hoje que mais fazem a diferença, assim, para uma comunicação certeira. Eu gosto muito de duas propagandas, de dois bancos. É claro que a gente entende por que, que eles estão fazendo isso, eles não estão sendo bonzinhos, mas eles estão Não, não tentando são ONGs, né. resolver, eles estão tentando resolver um problema muito sério que eles estão enfrentando, mas eu gosto muito dessa propaganda que fala da questão da preocupação com golpes, né? O Itaú e o Uhum, Bradesco, primeiro o Itaú começou, né? Eu acho muito bacana a forma que eles colocam, né? De uma pessoa uhum, tentando enganar a outra com um golpe de aplicativo, de WhatsApp, enfim, de qualquer coisa, e a pessoa do outro lado prestando atenção e cuidando aí para não cair num golpe. Eu acho bacana e bem criativo, né? Uma escrita bem criativa desse tipo de comunicação. Não sei se é a sua opinião. uhum. É interessante você falar do golpe, porque eu quase caí em um recentemente. Mas, aí entra a segmentação que eu falei. Foi uma mensagem tão específica que eu recebi por SMS, no momento que eu recém tinha comprado um produto de alto valor, e vem uma mensagem dizendo: "Em tal loja, teve uma compra recente sua em tal loja no valor de tal. Ligue para número tal se não foi você que comprou". Poxa, isso 2 dias depois de eu ter feito uma compra alta na internet. Então, aí a gente pode pensar assim: "Poxa, olha a eficiência dessa mensagem", porque eu estava já ligando, era um 0800 que tinha, e foi uma mensagem muito certeira. Frase, né, a frase curtinha, direta, muito bem segmentada. E existe um livro bem interessante que eu vou indicar, que é o Armas da Persuasão, né, do Roberto Cialdini, que é o livro base, né, hoje a gente vê muitas pessoas falando na internet dos gatilhos mentais, dos gatilhos emocionais, mas é o pesquisador que pesquisou a respeito disso, né. E ele fala um pouco dos golpes, né, ele começou a pesquisar porque ele queria saber por que que essas pessoas são tão persuasivas. E aí ele vai listando, né, os gatilhos emocionais que essas pessoas usam. Então, eu acho que eu até perdi já o contexto da pergunta, Não, eu era só estava sobre comentando, aliás, não era nenhuma pergunta, eu estava complementando, né, que sim. você citou a campanha da Volkswagen, da Perua Kombi, Uhum. e eu estava falando que os bancos, Sim. tanto o Itaú quanto o Bradesco, Uhum. eles foram bem, tiveram um foco, não era algo tão emocional assim, era Uhum. algo mais informativo do que Aham. propriamente criando aquele apelo emocional, mas que chamava atenção, porque as pessoas estão preocupadas com isso Uhum. e um banco falando e se posicionando em relação a essa questão. Então, eu só estava complementando, na verdade, Uhum. o seu exemplo da Kombi, né? Deixa só eu pegar um gancho nessa do banco. Qual o sentimento, né, qual a emoção que eles estão trabalhando ali? Primeiro, se a gente for pensar lá na pirâmide de Maslow, eles estão no pilar da segurança, Segurança. né, eles estão conversando sobre a questão da segurança. E estão falando sobre o medo, né. A gente tem mais medo de perder do que, às vezes, vontade de ganhar, né, isso todo mundo sabe, né, na comunicação. Por isso que tem tantas chamadas, "não perca essa oportunidade". Não é assim, aproveite essa oportunidade, né, porque a gente tem mais medo de, né, de não perder do que Do que exatamente aproveitar. do que aproveitar. Aproveitar, aproveito depois. Não, mas medo, né, então eles estão trabalhando tanto no pilar da segurança, como falando de medo, demonstrando um comprometimento com o Sim, cliente, na segurança do cliente, afinal, todo mundo quer que o seu banco seja seguro, é a claro. primeira coisa que se espera de um banco. Então Deveria eles ser, né? estão ao menos deveria ser. Então eles estão oferecendo essa questão para a pessoa, né, estão oferecendo um conhecimento, um conteúdo, isso é marketing de conteúdo também, com certeza. Bom, ô, Vilton, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Aliás, um tema maravilhoso. Nós nem entramos em algo que eu gostaria também de desenvolver, que é o quadrinho, que eu sou, assim, eu sou, a minha base, a minha infância todinha foi Tio Uhum, Patinhas e Cebolinha, Mônica, Cascão, enfim, eu gostava muito, né? Pato uhum, Donald, Mickey, eu vivi no quadrinho, naquelas tiras de jornal, né? Adorava, era a primeira parte do jornal que eu ia ver, era uhum, onde que tinha as tirinhas ali.
e eu gostava muito disso. Então, nem chegamos propriamente na nossa entrevista a falar sobre isso, e já fica um convite para que a gente possa voltar e falar mais desse aspecto. Mas queria deixar o espaço, Vilton, para que você falasse do teu trabalho, deixasse algum contato com os nossos ouvintes do podcast, aqueles que se interessaram em fazer o seu curso, em contribuir com o seu projeto de livro, como eles fazem para poder acessar e conseguir participar desse seu projeto contribuindo. Queria deixar o espaço para você. Excelente, muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu atuo na internet há mais de 10 anos falando aí sobre livro, leitura, e mais especificamente nos últimos 7 anos falando sobre escrita criativa, né? Dando instruções para pessoas que querem escrever o livro da sua vida, contar a sua história, ou querem escrever uma história de ficção, ou querem, às vezes, escrever uma história de fantasia, de ficção científica, os mais diversos tipos de história, e livros de não ficção também, né? Como livros empresariais, né? Dando orientações nesse sentido. Então, atuo tanto com mentorias, né, consultorias individuais, como com cursos. Né? E aí eu acho que o melhor meio para me encontrar seria o meu site, que é meu nome, viltoreis.com, ou também pelo YouTube, né? A gente tem um canal ali onde a gente publica vários conteúdos, lives voltadas para quem quer escrever livros. Esse é o nosso foco. Mas eu também tenho esse outro lado, que eu sou, né, um criativo, alguém que escreve histórias, cria ideias, né, desenvolve mundos. E eu acho que, na verdade, tem muitas pessoas, às vezes, que se aposentam e elas vêm me procurar porque elas querem fazer uma outra coisa. Elas falaram, poxa, agora a minha vida financeira está resolvida, minha carreira tá resolvida, eu quero escrever um livro para continuar vivo. E eu acho que é isso, assim. E muitas pessoas também, poxa, eu tô na faculdade ainda, mas eu quero escrever um livro, eu quero contar as minhas histórias. Né? Eu estudo direito, eu estudo engenharia, mas eu gosto também dessa área. Então Já as tem um, pessoas. já tem um filho, já plantei uma árvore, agora falta o livro, é isso. É. Então tem gente que deixa isso por último e tem gente que começa por isso, né? Tem isso também. Então essas pessoas me procuram aí para eu poder auxiliar elas com a escrita. E aí tem esse meu lado criativo, que eu também sou um autor, né? Eu tenho um livro publicado já em 2016, que é um livro Um Gato Chamado Borges, que foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura, que é um dos mais importantes aí para novos autores. E agora, em 2023, eu estou chegando com um projeto que é diferente, né? Que é um tanto quanto inédito no Brasil, que é lançar 2 obras, né? Um livro de prosa, né? Um livro de conto, uma história, e um quadrinho no mesmo universo. Então são obras diferentes a partir de uma pesquisa que eu fiz, uma pesquisa histórica sobre os grandes impérios africanos. E eu queria Olha, contar uma que história que bacana, cara. fosse épica, com um herói de fantasia, mas que não fosse só inspirada naquela Europa medieval que a gente já viu em tantos filmes, em tantas obras, né, como O Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, tantas obras aí que estão populares na cultura, que eu gosto muito, mas eu queria fazer algo diferente. Muito Então bacana. saiu esse livro de ficção, saiu esse quadrinho também que conta aí a história de personagens guerreiras e épicas lutando aí no seu mundo e, claro, discutindo temas contemporâneos, né, que a gente está vivendo aqui na nossa sociedade. E para quem quiser apoiar esse projeto, ele está no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. A gente tem uma meta ali que a gente quer alcançar para fazer um projeto ainda mais bonito, ainda cheio de mais ilustrações, mapas, né? Toda a possibilidade que o Catarse oferece, o financiamento coletivo oferece, para a gente fazer algo maior, algo mais atrativo para o público. Então, o link para apoiar esse projeto é catarse.me/serpentes. Né? Serpentes é porque é o nome desse universo, né? É Universo. Serpentes e Traições, o nome do Olha, que universo. bacana, cara. Eu fico muito Então, feliz. seria isso mesmo, são 2 narrativas épicas no mesmo universo. Bom, Vilton, eu queria te agradecer muito a disponibilidade de tempo, né, desse momento de estar conversando com os nossos ouvintes, servindo de referência para essas pessoas que às vezes não sabem o que fazer e a gente percebe um mercado muito interessante, né? Não só pelo prazer, como você colocou, de entrar nesse universo, mas é um mercado interessantíssimo, tanto para trabalhar em empresas comerciais, de serviço, empresas do terceiro setor, empresas governamentais, o próprio Estado,
enfim, existe um mercado monstruoso aí para que se aplique, né? Não tirando também a questão de agências de comunicação, enfim, mas não focando só nisso, né? Não só no mercado literário, mas a gente vê muitas possibilidades que esse tema envolve. Então, é bom você trazer essas informações, porque muita gente às vezes não sabe, ou fica sempre focado no mesmo tipo de atividade, né, de marketing, e fala, olha, só tem isso. Não tem, a gente está aqui trazendo possibilidades, né, para que as pessoas possam entrar no mercado de trabalho, se interessar por coisas diferentes, que falta muitas vezes profissionais nessas áreas, né? Tem muito em determinadas áreas, mas em outras não tem, né? E vai se perdendo ao longo do tempo. Então é bacana você trazer todo esse universo de possibilidades que esse tema, né, storytelling, escrita criativa, acaba se apresentando. Eu queria te agradecer muito mais uma vez a sua disponibilidade de tempo, né, para falar com os nossos ouvintes. Não, eu que agradeço aí pelo convite, espero ter contribuído aí nessa discussão e deixo o convite também, assim, para conhecerem meu trabalho e para seguirem ouvindo aí o podcast, que eu já vi que tem muita qualidade e muitas discussões relevantes, né? A gente nem falou de outros assuntos que a gente poderia falar, da inteligência artificial voltado para a escrita, Sim, de outros assuntos aí, o mercado de livros, né? Não só de livros de ficção, mas acadêmicos e tal. Tem várias coisas aí que a gente pode falar também em outras oportunidades, mas sem muito dúvida. obrigado aí pelo convite. Mais uma vez é importante porque abre a possibilidade de voltarmos a conversar em outras possibilidades. Então, E muito... um último Oi, claro, recadinho aqui, claro, um último lógico. recado. Né, o professor Zenoni foi meu professor no MBA, né, de Marketing, Criatividade e Comunicação, deu uma disciplina de marketing de relacionamento excelente. Foi um final de semana inesquecível assim para mim. Então, queria deixar aqui esse elogio e esse agradecimento público também, que a gente acabou não Obrigado. falando isso no começo. Imagina, eu fico feliz depois dos alunos seguirem na vida profissional e se tornar profissionais assim qualificados como você, Vilton. É muito bacana quando a Obrigado. gente. Essa é a nossa maior recompensa como professor, né? Quando Uhum. um aluno ele se destaca no mercado de trabalho e ele volta, né, para a gente poder conversar e saber o que está acontecendo e como foi possível modificar a vida dele através de uma aula, de um final de semana. Isso é muito gratificante. Então, Obrigado. prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.